O Brasil é a nossa fonte de inspiração. E os brasileiros, os grandes personagens das histórias que contamos todos os dias, de todos os cantos do país. Existimos para transformar realidades, para ajudar a fazer as perguntas certas com inteligência e distribuir conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias. Cobrimos, reverberamos. Tudo para chegar na intimidade de cada história. Histórias que nos revelam, nos aproximam e nos mudam. Investigamos acontecimentos relevantes com detalhamento. Analisamos as diversas faces que compõem todo e qualquer fato. Alcance com profundidade e responsabilidade. Como fazemos? Com diálogo, informação e opinião forte, respeitando a de cada um, refletindo a diversidade que nos faz brasileiros. Somos um canal de troca e interatividade. Saber primeiro, entender melhor. Criar juntos conteúdo para todas as audiências. Nosso propósito é fortalecer a sociedade democrática com jornalismo confiável. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. Ajudamos a transformar o Brasil porque nossas histórias mexem com as pessoas. E não é isso que fazem as boas histórias? Somos agentes de mudança e mudamos junto com o país que traduzimos. Inovação é cotidiana. Estamos todos conectados. Somos Brasil. Somos o nosso ontem, o hoje e estamos comprometidos com o nosso amanhã. Somos Globo. Há 20 anos, o Santander investe em um futuro mais inclusivo e mais sustentável. Em 2002, criamos o Amigo de Valor, uma mobilização de recursos incentivados para a garantia de direitos de crianças e adolescentes. No mesmo ano, também lançamos o Prospera, a maior operação privada de microcrédito do país. Em 2005, ingressamos no mercado de energia renovável e respondemos por mais de 30% dos projetos eólicos do país. Em 2010, nos tornamos carbono neutro nas nossas operações. Desde 2015, somos parceiros do produtor rural brasileiro na transição para um agronegócio mais sustentável. Em 2020, nos unimos com outros 2 grandes bancos do Brasil com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Neste ano, também fortalecemos nossa atuação com fundos patrimoniais filantrópicos. Em 2021, assumimos o compromisso de zerarmos nossas emissões de carbono até 2050. Nos últimos 5 anos, viabilizamos mais de 97 bilhões em negócios sustentáveis. E distribuímos 70 mil bolsas de estudo para universitários. Estamos investindo em um futuro melhor para todos. Acesse www.santander.com.br/sustentabilidade e conheça mais as nossas iniciativas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindas, bem-vindos a essa live do Valor. É uma live, um encontro bem especial. A gente vai falar de uma temática muito importante, não só, né, foi importante em 2022, mas vai continuar sendo uma temática muito importante em 2023, que é os desafios da transformação ESG no cenário brasileiro. Essa é uma live uma prévia, quase uma prévia, né, de um evento que a gente promove todo ano, e nessa edição de 2022 vem com também essa temática, que é o evento Cidadão Global. Ele vai acontecer amanhã, na parte da manhã, né, dia 8 de dezembro, aqui em São Paulo. A gente vai contar com palestrantes internacionais relevantes para essa agenda. O nosso tema do Cidadão Global desse ano é ESG, do discurso à prática. A grande questão aí, né, quando a gente fala dessa sigla que quer dizer ambiental, social, governança corporativa, é uma sigla pequena para um guarda-chuva gigante de temas super relevantes para o mundo corporativo hoje. E amanhã vocês podem acompanhar no site do Valor a participação da Sanda Odhiambo, do Jeremy Oppenheim e do Paul Puma, além de outras pessoas que vão participar do Cidadão Global. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Nayara Bertão, editora do Prática ESG. O Prática é um projeto do Valor Econômico e do Jornal o Globo. A gente explora esse mundo, né, do ESG, do corporativo,
para o público corporativo também. Então, a gente traz várias temáticas relevantes para as empresas e publicamos nos 2 jornais. E esse tema, né, da transformação, da jornada que as empresas, que os mercados precisam passar para a gente chegar a uma economia mais sustentável, mais responsável, é um tema muito presente dentro da nossa cobertura, e por isso que essa live aqui é tão especial para mim e, né, para todo mundo que está assistindo também, tenho certeza que vai ser muito legal. E para conversar comigo a respeito desse tema, eu tenho palestrantes também aqui, especialistas nessas questões ESG. Eu vou apresentar nossos 4 palestrantes, um a um aqui para, né, dar espaço também para falar um oi. A Carolina Learte, que ela é Head de Sustentabilidade do Banco Santander Brasil, com 15 anos de experiência em meio ambiente, sustentabilidade e finanças. A Carolina hoje está à frente dessa temática no Santander Brasil, comandando a expansão da carteira de finanças sustentáveis, estratégias e implementação de ações em mudanças climáticas e atuação na Amazônia. Parece pouco, mas definitivamente não é. Olá, Carol, tudo bom? Olá a todos. Não vou falar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, que vai ter muita gente que vai assistir a nossa live em qualquer momento. Prazer estar aqui, Nayara, contigo e com os meus colegas aqui. Obrigada. Prazer, seja bem-vinda. Vou também chamar a Patrícia Ellen da Silva, sócia da Systemic e cofundadora da AIA, além de, né, ter participado da fundação da AIA Earth Partners, que é um hub bem legal assim, para falar sobre essas temáticas de sustentabilidade. Ela também é secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, então tem essa ponte também, né, com a macroeconomia, né, com políticas públicas, que é super pertinente para a agenda. Olá, Patrícia. Olá, Nayara, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui ao lado da Carol, do Carlos, do Felipe e do seu lado. Pessoas que eu admiro muito, estão fazendo muita diferença nessa pauta, que é uma pauta de todos nós, né? Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. E chamando agora o Carlos Pereira, que é CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, com mais de 2 décadas de atuação nas áreas de sustentabilidade e relações institucionais. No Pacto Global, o Carlos faz parte do Conselho Regional das Redes da América Latina e também é membro de conselhos de administração de empresas, uma figura aí bem conhecida, né, renomada, que tem um networking poderoso também nesse mercado aí e pode trazer uma visão bem bacana e holística também de como que está esse cenário e essa ponte do Brasil com o mundo. Bem-vindo, Carlos. Yara, uma alegria enorme estar aqui com você, com a Paty, com a Carol, com o Felipe, pessoas que eu conheço há muito tempo, admiro demais, e é sempre um prazer. Então, sobretudo, vai ser aqui um reencontro, um bate-papo entre amigos. Obrigado pelo convite. Isso mesmo, obrigada. E Felipe Bittencourt, que é CEO da Way Carbon, ele é engenheiro ambiental com mestrado e doutorado em mudanças climáticas. Felipe acumula 18 anos de vivência na área de sustentabilidade com atendimento consultivo para a ONU e o Banco Mundial. Ele está nesse mercado ali de crédito de carbono que está em ebulição no Brasil e no mundo. Então ele vai poder trazer vários insights legais também sobre isso para a gente. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Nayara. Prazer estar aqui, como o Carlos disse, entre amigos. Carol, Paty, Carlos eu conheço desde quando começou a empresa, então é muito gostoso esse reencontro também. Muito legal, seja bem-vindo. Bom, acho que a gente, né, já feitas as apresentações, só quero passar um recado para quem está assistindo a gente está transmitindo nas redes sociais do Valor, e também o Santander. Esse é um projeto que tem o patrocínio do Santander, o Cidadão Global também, e vocês fiquem super à vontade para mandar perguntas para a gente vai chegando aqui para mim, eu vou fazendo para eles. Apesar de ser um bate-papo de amigos, a gente não vai falar difícil, a gente vai explicar as coisas, né, para vocês, então não tenham vergonha de perguntar se tiver alguma dúvida.
E também já aproveitem e ao longo da live, se forem curtindo, já deem o seu joinha aí para a gente, compartilhem com os amigos. Acho que para a gente, né, começar ali o papo, eu vou fazer uma pergunta geral para os quatro, quero que vocês me respondam. Já entrando no tema aí com os dois pés, né? Quais são, vou colocar aqui dois principais desafios dessa agenda de sustentabilidade, de ESG, que vocês se deparam no seu dia a dia, né? No seu trabalho. Cada um tem imagino que uma área específica, mas alguns desafios compartilhados. Acho que seria legal ouvir de vocês um pouco como que funciona dentro do mercado de vocês e quais os principais desafios. Vou começar com a Carol. Obrigada, Nayara. Super boa pergunta. Eu acho que entender o que é o ESG, entender de fato qual que é o papel de cada um nesse tema. E lembrar que ele é um tema que só vai ser resolvido, a gente só vai dar tratamento para as questões sociais e ambientais se a gente agir todo mundo junto. É governo, é empresa, sociedade, é pessoa física, é o papel individual de cada um. E aí, uma vez dito isso, uma vez reconhecido qual que é o nosso papel de cada um, o segundo desafio é fazer com que essa percepção de urgência exista e ela vire ação na mão de empresas, de governos, de pessoas, de sociedade. Então, eu acho que são duas coisas que têm a ver muito com a cultura ainda, com uma percepção comum do que é, de fato, esse desafio que a gente tem. Porque eu acho que essa é a estrada para pavimentar o que a gente precisa daí para adiante. E a gente vai falar sobre isso hoje. Muito bom. Obrigada, Carol. Quero chamar também a Patrícia agora para contribuir um pouco com a gente. Parecido com a Carol aqui, Nayara, eu vejo que... Bom, eu tenho focado muito na agenda E, né? Então, como é que a gente acelera a organização da economia e com esse olhar exatamente de desenvolvimento econômico. O primeiro desafio é a gente entender a necessidade e a urgência dessa transição para uma nova economia, um novo modelo de desenvolvimento. O Brasil, ele emulou por muito tempo, né? Faz parte da nossa história, da nossa formação, aprender com outros modelos de outros países, de outras regiões, e isso é um desafio muito grande, porque o mesmo modelo vigente desde a Revolução Industrial não é um modelo que vai fazer com que a gente alcance os resultados. O modelo pós-Revolução Industrial é um modelo extrativista, e eu costumo dizer que o Brasil adotou o pior desse modelo, porque a gente criou um modelo extrativista ineficiente, né? Porque nós não conseguimos crescer na velocidade que os outros países cresceram, nós não conseguimos distribuir prosperidade da forma que os outros países fizeram. A gente não só é o país do PIBinho, como aumentamos as desigualdades históricas inerentes e agora, recentemente, aumentamos a velocidade desse extrativismo, né, através de indicadores como, por exemplo, o crescimento do desmatamento e da atividade ilegal nas áreas de floresta. Então, esse eu acho que é o primeiro grande desafio, junto com o que a Carol falou, da complexidade de envolver diversos atores, diversos setores, para que a gente faça essa transição. A mudança de padrão, ela não acontece com nenhuma organização, nenhum indivíduo sozinho, ela precisa ser feita numa escala sem precedentes, e com isso eu trago o segundo desafio, que é a escala. Eu vejo que mesmo os bons projetos, as boas soluções, uma das grandes conquistas dessa última COP foi exatamente a menção das soluções baseadas na natureza, que já é uma provocação para esse novo modelo de desenvolvimento, mas os projetos de referência nessa área, eles têm escalas ainda muito pequenas. E mesmo os novos anúncios de escalas, quando a gente vê um projeto, por exemplo, falando de hectares, um projeto de 1 milhão de hectares de floresta, a gente acha um projeto incrível, mas o que a gente precisa fazer é regenerar 80 milhões de hectares só no Brasil, né? E até 2030, se a gente quiser criar, de fato, uma solução que responda o tempo hábil que a gente tem para responder às mudanças climáticas. Então, mudança para o novo modelo econômico, a complexidade que isso traz e a escala desses novos projetos aí com soluções baseadas na natureza. Muito bom. Carlos? Vamos lá, meio difícil fugir, né, Nayara, do que Paty e a Carol comentaram, e nessa linha eu traria duas coisas, né? Uma que é a questão não só, né, do convencimento da alta liderança da sociedade como um todo, da urgência, né, da necessidade da escala, como a Patrícia bem colocou,
mas também com relação ao engajamento efetivo da liderança, né? E o que a gente vê? Tem uma pesquisa nossa do PAC que eu acho bem interessante, que a gente pergunta ali para CEOs, para conselheiros e conselheiras, né? Qual a importância que você dá para essa agenda? E sempre vem lá 90%, né? E é interessante, né, que pelo menos as pessoas têm uma autopercepção ali interessante, que é, legal, o quanto você acha que a sua empresa está fazendo tudo que poderia fazer? Aí vem ali 20%, né? Então, é o que a gente chama de gap retórico, né? Diz que é importante, mas não faz, né? Aí eu recupero até aquela questão de o que é consciência, o que é ciência, né? Ciência, você sabe, a consciência te leva a uma praxis, né? Você vai agir com relação àquilo se, de fato, você for consciente, né? Então, acho que isso a gente precisa internalizar cada vez mais nossa sociedade. E aí eu vou para um outro ponto que está associado ao segundo, que é com relação a, muitas vezes, a gente está nessa agenda há bastante tempo, a gente sempre se habituou, olha, tem que falar a linguagem do negócio, né? Claro que tem, importante, né? Então, muitas vezes eu vejo que a gente discute essa agenda pelo olhar, pela perspectiva da oportunidade. E é a agenda que eu gosto, né? Porque eu realmente acredito em ESG, acredito em sustentabilidade como sendo um diferencial comparativo do Brasil, tá? Agora, o risco que se tem aí é que muitas vezes a discussão, e o Felipe vem daqui a pouco falar de clima, principalmente em clima, a gente vê uma coisa assim, muito resumida e focada só em oportunidade. O pessoal fala só em crédito de carbono, né? O Felipe depois corrija se eu estiver errado, mas assim que eu sempre digo, crédito de carbono é cereja do bolo, não é o bolo, né? Então, eu fico muito preocupado com isso, né? Eu acho que tem sim, e aí uma outra coisa atrelada a isso é com relação ao Daytime Best Splendid, né? Eu escuto muitas vezes na fala de liderança, sejam empresariais ou lideranças públicas, né, falando sobre, olha, o Brasil tem uma vocação natural, o Brasil, né, é a vez do Brasil, e a gente já viu várias vezes que o Brasil teve sua vez e não aproveitou, né? Roberto Campos fala isso, né, que a gente adora perder uma oportunidade, né? A gente não perde a oportunidade, perde a oportunidade. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. A vocação natural, e muitas vezes eu vejo até dando exemplos, né? Assim, olha, por exemplo, com relação à energia eólica, com relação ao etanol, né? O setor sucroenergético como um todo, né? E, gente, não foi vocação natural, né? A vocação natural, sim, é um fator muito importante, né? E com ele facilita muito a vida e com ele você consegue andar. Agora, ele não é decisivo, né? Por exemplo, esses dois, né, por exemplo, que eu citei, o setor sucroenergético, não fosse uma decisão da sociedade brasileira, né, há 50 anos atrás, governo, sociedade civil, empresas, etc., a gente não teria o setor avançado como ele é hoje. Eólica, já que eu citei eólica aqui, idem, né? A gente não tivesse vários programas governamentais junto com o empreendedorismo, né? O caráter empreendedor de várias pessoas aí, a gente também não teria avançado, não estaria no lugar que a gente está hoje, né? Então, isso que eu digo, né? Acho que essas duas coisas, a gente tem que trazer cada vez mais a liderança, né? Mas também entender que, primeiro, as coisas não vão acontecer sozinhas, segundo, a gente tem que ter clareza de que nessa agenda não é só oportunidade, né? A gente tem muito risco atrelado a ESG em geral, não só clima, e a gente tem que ter essa clareza para as nossas empresas, para que a gente não se perca aí na história. Muito bom. Felipe, acho que o Carlos já deixou aí a deixa para você. Várias deixas, né? Nayara, como você disse, eu trabalhei a vida inteira com o clima, com mudança climática, né? Aqui na Way Carbon temos 3 frentes, que é software voltado para gestão climática, consultoria voltada para descarbonização e risco climático e os projetos de carbono, né? E a gente atua tanto no setor privado quanto no setor público. Então, para falar desses
desafios de se tornar um mainstream, o ESG, eu vou tentar resumir rapidamente nessas duas abordagens. Eu acho que assim, o link que eu faço com o que o Carlos disse, do Brasil não perder oportunidade, isso tem a ver muito com o setor privado, mas precisa de direcionamento certo do setor público também. Então, nessa linha, eu acho que 2 pontos fundamentais o Brasil ter uma coordenação interministerial melhor. Isso vem já de vários governos para trás que deu uma patinada em clima, então a gente vê outros países como Colômbia, México, saindo na frente em agendas climáticas, por exemplo, tá? E a gente tem também aquele compromisso mesmo com a NDC, que é a meta brasileira no âmbito da ONU, e isso está muito ligado ao combate ao desmatamento, tá? Então, em termos de governo, esses 2 são pilares para mim. E no setor privado, o que eu sinto, acho que Carol também comentou sobre isso, é a questão da maturidade da gestão. Isso vem melhorando substancialmente. Tá? Você vê cada vez mais conselho e CEO falando sobre o meu tema sobre clima, indo para uma COP, que é a Conferência da ONU para a Mudança do Clima, não para escutar, mas para falar em alto nível do que estão fazendo. Isso é bem interessante. Chega a curiosidade de CEO me questionando o detalhe dos fatores de emissão. Então, assim, realmente querem entender o porquê das coisas. Então, a maturidade, eu acho que é um desafio. Isso vem crescendo, mas precisa muito criar essa unicidade de entender o tema e o porquê que uma empresa tem que agir no tema da mudança do clima, compreendendo as oportunidades, mas também os riscos. E, do outro lado, a criação de reais incentivos para a transição para uma economia de baixo carbono. E eu estou falando de todos os tipos de incentivo, desde juros diferenciados, desde um mercado regulado de redução de emissão para o Brasil, e também como ter os incentivos certos para engajar a cadeia de fornecimento, porque muito do impacto não está na empresa, mas sim em toda a sua cadeia, né? Ótimos pontos mesmo. Acho que a gente conseguiu ali fazer um bom mapa, né, dos desafios que a gente tem pela frente. Queria agora começar uma rodada mais individual aí de perguntas, começar pela Carol de novo, que eu acho muito relevante a gente já trazer para o início do debate a questão do capital, né? A gente fala bastante da pressão que os investidores, que o dinheiro pode fazer em transformações de uma forma geral, mas eu acho que a questão ESG, a agenda ESG, ainda mais, assim, e a gente já começa a ouvir falar dessa real pressão. E não só, né, para a mudança de atitude, mas também o capital como um acelerador de mudanças, né, como realmente um combustível ali para a gente conseguir acelerar essas mudanças. E não a gente precisa de muito dinheiro aí, né? A consultoria McKinsey, por exemplo, para trazer um número, diz que até 2050, uma estimativa ainda, né? Imagina que ela vai ser revisada bastante. A gente vai precisar de cerca de 9 trilhões de dólares anuais para transformar a nossa economia global, para conseguir alcançar as metas de emissões líquidas zero de carbono, né? Quando a gente deixa de jogar para a atmosfera carbono, a gente consegue capturar e tornar zero essa conta até 2050. Então, é muito recurso que é necessário também para acelerar, né, essa agenda de ESG. Então, Carol, queria saber, assim, você, né, que é representante de um banco, né, trabalha no setor financeiro, como que o setor financeiro, na sua opinião, ele consegue ou pode acelerar essa transição, facilitar essa transição e, ao mesmo tempo, também ajudar a combater o greenwashing, porque tem também esse papel ali que eu, na minha opinião, não sei se você concorda, que também os bancos e o setor financeiro pode ajudar. Não, sem dúvida, Nayara. Acho que 2 coisas, né? Primeiro, não tem nenhuma dúvida de que é pelo setor financeiro, né? A gente vai fazer chegar o dinheiro na mão certa e é o setor financeiro que tem que fazer isso, né? A primeira coisa que eu quero dizer é que é um desafio também para o setor financeiro. A gente sempre escuta muito dizer, olha, não tem dinheiro, né? Os bancos não emprestam a juros menores. Isso é um desafio. E eu acho que é um desafio por vários motivos. Eu acho que a primeira coisa é a gente mudar, na verdade, um jeito de pensar do próprio setor.
né? Tudo isso é muito novo. Então, quando a gente olha para o setor financeiro, claramente você tem duas agendas. A agenda de riscos e essa agenda que é motor, de oportunidades junto com as empresas. Eu preciso, e a gente está nessa atuada, não é só o Santander, mas o setor financeiro global, de reconhecer esses riscos e como é que eles afetam aí a saúde financeira das companhias e, por consequência, a dos bancos. Isso é uma coisa. A outra coisa é a agenda positiva, como é que a gente cria produtos e serviços para a descarbonização, a gente cria métricas para poder dizer, olha, a gente está fazendo a coisa certa, quando a gente olha, estou emprestando para descarbonizar, isso é realmente para descarbonizar. Então, o primeiro desafio é juntar essas duas coisas, é fazer com que as minhas esteiras de risco possam conversar com as melhores práticas dos clientes. Aqueles que têm as melhores práticas, estão encaminhados, estão em rota para a descarbonização, eles vão ter, de alguma maneira, uma diferenciação. Né? Hoje a gente já tem mecanismos dentro do Santander, os nossos motores de rating já consideram as questões climáticas, mas muito mais nós vamos trabalhar para poder reconhecer essas práticas dos clientes. Então, na prática, a gente está falando de motores de risco e crédito alinhados com essas práticas, e isso demanda uma inteligência, um BI todinho, refazer toda essa lógica da gestão de crédito do setor financeiro em geral. A segunda coisa que você traz é justamente uma capacidade de criar processos para que a gente possa dialogar com a expectativa dos investidores, dos clientes, para que a gente possa atrair capital, e disso vai depender da nossa capacidade de ter processos muito robustos dentro dos bancos para justamente evitar o que a gente chama de greenwashing. O que é isso? É a gente contar uma história que ela não é verdadeira. Eu atrelar uma meta, de repente, num linked loan, numa operação que ela é ligada à performance socioambiental do cliente, aí eu posso diferenciá-lo e dar uma taxa menor, por exemplo, com uma coisa que não faz sentido para aquele negócio daquele cliente. Isso é greenwashing, né? Então, eu estou simplificando muito aqui o tema, mas, basicamente, no Santander, a gente se esforçou muito desde o ano passado, eu acho que a gente já tem um processo bem instalado hoje, que é justamente, primeira coisa, ter uma taxonomia de negócios. O que é taxonomia, gente? Um grupo de finalidades que vão servir para batizar aquela operação de green or social, ambiental ou social. Então, aquelas finalidades, eu posso dizer, olha, estou emprestando uma operação para uma finalidade ambiental, para uma finalidade de impacto social positivo. Então, nós temos hoje uma taxonomia própria do Grupo Santander, que foi, inclusive, adaptada, na verdade, para a realidade brasileira. Então, a gente tem muitas coisas aqui ligadas à energia renovável, agro, biocombustíveis, etc. Segunda coisa, melhores práticas de mercado. Então, totalmente alinhados com aquilo que o mercado espera, com aquilo que a gente tem de padrões, ainda que haja uma assimetria muito grande no mercado. Então, eu acho que a gente ainda não evoluiu, nem do ponto de vista do setor financeiro, já coloco minha crítica aqui, a gente precisa fazer isso melhor, que é a gente nivelar, então, aquilo que é esperado do setor financeiro. E aí eu estou falando aqui de todas as confederações, associações, etc. Eu sei que existe um esforço muito grande de Ambima, de Febraban, mas nós somos um banco europeu. Nós temos uma muito boa prática, porque nós somos demandados, né, globalmente. Então, a gente conseguiu, então, com base na taxonomia, com base nos melhores fatores de mercado. E a terceira coisa deste processo é justamente o risco reputacional. Então, eventualmente, eu posso ter alguma coisa que ela se encaixa na taxonomia. 2, ela passa nos filtros de mercado, ela está de acordo com os padrões internacionais, mas ela está num setor que é um setor controverso, está com algum tema que acende uma luz vermelha, e a gente, neste processo, então, consegue decidir, junto com o cliente, se a gente vai ou não ter essa exposição ao mercado. Então, eu posso fazer isso em operações bilaterais, operações a mercado, mas, de fato, o negócio aqui é a gente conseguir trazer essa segurança para o cliente e mostrar para todos os nossos públicos de que a gente está fazendo a coisa certa. Então, a evolução, na verdade, do setor financeiro, ela passa, na minha opinião, por essas duas coisas que são estruturantes, de fato, para que a gente possa avançar. E aí, por exemplo, buscar dinheiro diferenciado, trazer funding internacional, tudo isso vai depender de eu conseguir mostrar que efetivamente eu estou conseguindo gerenciar todos esses meus processos internos para que eu possa mostrar que eu sou capaz de direcionar o recurso para o lugar certo. Legal, uma ótima explicação aí para quem não sabia direito, né, qual que é o papel do setor financeiro. Acho que foi um ótimo panorama
para realmente entender. Patrícia, eu queria te perguntar uma coisa que a gente até deu recentemente no Prática ESG, a gente publicou um caderno sobre isso, que é uma temática muito relevante e que eu acho que ainda não é tão explorada como deveria, que são das cidades, né? As cidades, a gente fala muito de cidades inteligentes, mas as cidades mais sustentáveis. E eu sei que você é uma temática que você acompanha bastante, né? E a gente não dá para dissociar a pauta de preservação ambiental, de redução de poluição, de redução de resíduos, de respeito a direitos humanos, sem falar dessa transformação da dinâmica das cidades. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que você vê que são os principais desafios hoje e também as oportunidades que a gente, né, pode mudar e logo, né? Não precisa ser algo de tão longo prazo assim. Legal, Nayara. Bom, acho que cidades a gente tem, primeiro só dando um pouco do panorama, hoje a gente tem um crescimento, né, da concentração das pessoas em grandes cidades, a gente até esperou que com a pandemia fosse ter uma redução nesse processo, mas a gente continua tendo um adensamento da vida nas cidades, com cerca de 70% da população mundial se concentrando cada vez mais. A expectativa é que em 2050 a gente chegue a 70%, a gente está hoje em torno de 60%, 65% da população mundial vivendo em grandes cidades. O Brasil já passou de 80%. Então, a gente tem uma concentração bastante da vida das pessoas em cidades, e globalmente, a maior parte das emissões, apesar da superfície terrestre coberta por cidades ser relativamente menor, né, 3% do total da superfície terrestre, a gente tem 70% das emissões concentradas já hoje nas cidades. Então, é maior do que a concentração populacional atual, mostrando a grande ineficiência, né, que a gente tem aí como seres humanos dessa gestão. Tem uma conta também que é feita pela ONU, né, que a gente sempre conta aqui data do ano, a população daquele país ou daquela região, ela passou a produzir mais resíduos do que a natureza é capaz de absorver, né? Cada país, cada região do mundo tem a sua data. O Brasil, a média mundial está sempre girando ali entre agosto e setembro, mas está sempre antecipando, né? A gente já tem países que estão em maio, já estão no negativo, e o Brasil está antecipando cada vez mais essa conta também. Então, eu acho que é uma reflexão, como é que a gente pode estar produzindo mais resíduos do que o planeta é capaz de absorver, né? Essa bomba relógio acontecendo muito na vida das cidades. E aí, para que a gente consiga reverter esse processo, é muito importante que a gente trabalhe em programas aí, no caso brasileiro, alguns dos grandes temas, a gente tem um problema grande de planejamento urbano, a gente tem um problema grande de gestão de resíduos, principalmente na parte de alimentos. Nós somos recordistas e é curioso, né? Eu sempre me vejo aí fim de semana, quando você para um segundo, né? Principalmente você está na natureza, para mim é uma contradição muito grande um país que tem tanto alimento, que é um dos maiores celeiros de alimento do mundo hoje, é o país que voltou para o mapa da fome e que tem tanto problema aí de food waste, né, que é a má gestão dos alimentos. Então, a gente desperdiça alimento, a gente está no topo do ranking em fornecimento de alimentos para o mundo, em fome e em desperdício de alimentos. Essas três contas, se a gente pudesse otimizar, então, a minha expectativa, acho que se a gente solucionar essa equação, a gente já soluciona boa parte do problema climático. Na primeira parte, nós exportamos água, a gente não exporta alimentos de valor agregado. Imagina que se a gente vira, meu sonho para o Brasil é que a gente seja o país dos superfoods. Hoje, bioeconomia já representa mais de $1 trilhão no mundo. A gente tem 200 bilhões de dólares mais ou menos em superfoods, mas as maiores regiões que se beneficiam dessa conta, Califórnia, Europa, o Brasil continua exportando commodities. E fica cada vez mais fácil da gente aceitar isso, porque é um setor que está crescendo muito. E a guerra na Ucrânia, por exemplo,
o problema de fornecimento de alimentos no mundo criou uma situação confortável para o Brasil, que o nosso setor de agricultura nunca cresceu tanto como nos últimos anos. Pegar aqui 2019, 2021, a gente tem crescido uma média de 20% ao ano, a exportação de alimentos já está beirando ali 120 bilhões de dólares. Né? Então, mas lembrando, só superfoods, 200 bilhões. Imagina que a gente tem a aspiração de ser o líder em superfoods, esse é o meu sonho, porque o impacto que tem nas comunidades, na ponta, a gente reveste todo esse problema, né? A gente começa a trabalhar o alimento, começa a trabalhar o desperdício alimentar e a fome, e dá condições de vida para a população local, onde esses alimentos hoje são cultivados, além de valorizar a floresta, porque grande parte das superfoods, aí eu acho que está a cereja do bolo, vem da agrofloresta, né? E vem dos nossos produtos originais, açaí, entre outros. Então, e nas cidades com um pouquinho mais de planejamento, o conceito de distritos verdes, inovação e essa gestão da economia circular, a gente cria aí uma grande solução para grandes problemas nossos, como exatamente esse do mapa da fome. Para finalizar, a gente tem trabalhado muito em programas de trazer a floresta de volta para os grandes centros urbanos. Aí eu acho que o exemplo do próprio projeto onde a AIA está baseada, Cidade de Matarazzo, interligando agora com o Parque Trianon, trazendo à floresta essa provocação até de edifícios floresta, né? A gente não só mantém e protege as florestas existentes, mas cria florestas onde elas não existem mais. E hoje eu estou envolvida em 5 projetos de distritos verdes, 2 deles aqui perto da cidade de São Paulo, que são bastante inspiradores, que foram pessoas, assim, empreendedores que desafiaram o status quo. Pegar financiamento é difícil, a Carol estava contando aqui, fazer cálculo de protocolo de GHG é quase impossível, Science-Based Targets, ter um edifício com certificação LEED Platinum no Brasil é quase impossível. Sabia que a gente só tem um hoje, né? E aí são detalhes pequenos, né? Mas que não passam pelo planejamento na vida urbana, que precisam passar, e pegando no ponto do Felipe, com regras muito mais rígidas do setor público e incentivos também para que isso possa acontecer. Muito bom. Bom, acho que vocês já perceberam que o que não falta aqui é tópico, né, para a gente explorar, tem bastante coisa mesmo. Mas acho que uma coisa legal que a gente já começa a ter das falas de vocês é o quanto uma coisa está ligada à outra, né? O capital que está ligado a você transformar cidades, é a política pública que vai acelerar de alguma forma, né, algum dos tópicos, e o quanto o clima também se liga às pessoas, né? E não são letrinhas separadas, não é ESG, está muito interligado. Eu acho que o Carlos pode falar até um pouco melhor sobre isso para a gente, e eu queria puxar ainda para uma temática um pouco mais específica, mas que, né, dentro desse contexto também coexiste, que é o S do ESG. A gente ouve falar bastante de promoção de diversidade, né? Ainda bem que entrou de vez na pauta das empresas a questão, né, das mulheres, de trans, de PCDs, que já deveria estar há muito mais tempo, né, evoluindo. A gente ouve também direitos trabalhistas e também filantropia, que eu acho que é um tópico ainda bem conectado, que se liga diretamente à questão do S. Mas aí, Carlos, queria ouvir sua opinião, vou também passar a minha impressão aqui, de quem acompanha bastante essas temáticas. Me parece um pouco limitada a agenda hoje das empresas. Não sei se você concorda com isso, e se sim, como que a gente pode expandir esses tópicos, né? Como que eles se linkam a outras coisas que não parecem tão óbvias, mas são, como, por exemplo, os próprios direitos humanos, né, que se tem discutido no mundo. Explica para a gente um pouquinho a tua visão sobre isso. Claro, Nayara. Olha só, primeiro com relação, né, se eu concordo que o S está meio esquecido, né? Eu acho que, de novo, tudo que a gente está trabalhando aqui, e aí eu volto para o clichê de ser uma jornada, né? Mas o que eu acho? Falar que o S ele está pior do que o A, por exemplo, de ambiental, eu não acho essa uma afirmativa correta, tá? O que eu acho é que a gente está numa jornada e os temas, eles são... não existe empresa, não existe organização nenhuma que consiga falar assim, olha, eu estou bem resolvido em todos os temas. Não tem, né? Não tem. Até porque, como a gente sabe, o alvo também é móvel, né? Então, a gente acha que a gente está atingindo excelência naquele item, naquele tema,
e aí o alvo vai aumentar, né? Então, o clima, por exemplo, a gente falava em redução, neutralização e agora ser positivo, né, Felipe? Então, assim, a gente tem, o alvo vai sempre mudando, né? E o que eu acho é que, por exemplo, você bem trouxe aí, né? Muitas vezes, quando falam do S, de novo, aqui eu vou separar também, né? Que acho que didaticamente faz sentido. A diferença é estrito senso de sustentabilidade para ESG, por exemplo. Né? ESG, né, do acrônimo que, como a gente sabe, nasceu no Pacto Global, ali em 2004, publicação Who Cares Wins, na verdade, o acrônimo que foi estabelecido ali quando o Kofi Annan provocou, então, o Pacto Global e o Banco Mundial para que a gente ajudasse as instituições financeiras a entrarem na agenda da sustentabilidade. Né? Tanto que a gente sempre precedeu ESG de fatores. Né? Então, existiam fatores clássicos de risco e a ideia é que fossem analisados também os fatores ambientais, sociais e de governança. Tá? E por que eu estou fazendo aqui essa diferença? Porque muitas vezes a gente acaba atrelando isso a financiamento, a riscos, né? Risco, de novo, de impacto financeiro, considerando esses fatores ambientais, sociais e de governança. Né? E aí o que acontece? Aí a gente olha o ambiental, né, que tem ali um impacto muito grande, tem um investimento muito grande, a gente fala, o S está esquecido. Tá? Aí que eu não concordo muito com essa afirmativa. Né? De novo, eu acho que a gente tem que melhorar em todos. Né? Por exemplo, falar que uma empresa, que todas as empresas então, estão muito bem na questão climática, todas as empresas estão bem na questão, por exemplo, de economia circular? Então, né? E o S, eu acho que muitas vezes a gente esquece, você ainda trouxe, por exemplo, a questão trabalhista. Né? A gente está tão habituado com isso que a gente tira isso do S. Muitas vezes, quando a gente vai para uma discussão de ESG e falar do S, né? Muitas vezes as pessoas esquecem do público interno. Né? E no Brasil, dado uma legislação trabalhista bastante robusta, comparativamente, a gente tem, né, principalmente comparando a países em desenvolvimento, a gente por que não, bastante progressista nisso. Tá? Não que a gente não tenha que resolver muita coisa, como eu falei. Né? Então, a Patrícia falava da pandemia. Né? E a pandemia, a gente sabe que ela, além de intensificar, ou mais do que intensificar, né, ela deixou ali descoberto, deixou aparente todo o problema de saúde mental, que é uma coisa que assola os brasileiros há muito tempo. Né? Afinal, a gente é considerado o país mais ansioso do mundo faz uns bons anos. Né? Segundo país mais estressado, segundo país com maior número de burnout. E isso tudo está relacionado a direitos humanos, que você vinha dizendo. Né? Esteve lá no Fórum de Direitos Humanos em Empresa em Genebra, e o que nos guia ali, né, são os princípios orientadores para a empresa de direitos humanos. Né? E lembrando que, por exemplo, mesmo o meio ambiente é um direito humano. Aí é quando tudo trava. Né? A gente fala isso, e agora complicou. É que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em direitos humanos, é sempre pela perspectiva da pessoa humana. O que significa isso? O quanto aquele ambiente que eu estou prejudicando vai prejudicar determinada população. Né? Existe uma discussão na ONU, aí não vou entrar nisso, mas, por exemplo, de colocar o meio ambiente como um ator, né? Mas esqueçam isso, foquem no ser humano. Né? Então, a gente tem que fazer o que a gente defende, e que você viu muito ali, é de que haja, então, uma avaliação, um diagnóstico, uma due diligence de direitos humanos. Tá? E nisso, a gente vai avaliar o todo. A gente vai avaliar, então, as questões ali de saúde e segurança, incluindo a questão de saúde mental. A gente vai avaliar questões, então, de trabalho digno, mas não só, também salário digno, que é uma discussão emergente bastante importante. Né? A gente vai avaliar vários aspectos aqui que a gente está acostumado, sem dúvida nenhuma, a questão, por exemplo, de comunidades, como você vinha dizendo. Né?
Então, essa tradução dos direitos humanos para a empresa, que a gente pode usar de novo como guia os princípios orientadores, é uma necessidade que ela é cada vez mais colocada por países, né? Então, vários países têm planos nacionais relacionados a direitos humanos e que obrigam, então, empresas a fazerem due diligence, né? A União Europeia está para colocar em 2023 a exigência de que tudo que entre na União Europeia tenha que ser, então, provido por empresas que tenham due diligence em direitos humanos, tá? Então, essa é a ideia de direitos humanos em empresa, muito brevemente. Muito bom. Felipe, queria que você entrasse agora um pouquinho mais nessa questão ambiental, né? Principalmente quando a gente fala de mercado de crédito de carbono, o Brasil, todo mundo, né, diz que tem grande potencial, tem pesquisas que falam, aí que colocam o Brasil como um potencial de ter 15% do mercado voluntário global em pouco tempo. Então, eu queria que você explicasse um pouco por que a gente, né, ainda não é algo tão palpável. A gente fala bastante, mas ainda tem poucos projetos. Será que a gente vai chegar nesse potencial, né? A gente até comentou aqui sobre a questão do Brasil potencial e o Brasil que, de fato, né, siga esse potencial. Você acha que a gente vai conseguir driblar dificuldades e surfar essa onda do crédito de carbono? Precisamos, sem dúvida, trabalhar para isso, né, Nayara? E o market share que o Brasil pode ter de mercados de carbono pode ser até maior, tá? O Brasil pode ter até 120 bilhões de dólares de receitas provenientes tanto do mercado regulado como voluntário. Este é o resultado do estudo lançado na COP, lá no Egito, da Way Carbon com o ICC, a Câmara Internacional de Comércio. E, assim, como saber surfar essa onda? Como criar maturidade para isso, seja no setor público, seja no setor governamental? Eu acho que a gente tem que também trazer as perspectivas dos dois mercados, o regulado internacionalmente pela ONU, né, o existente mercado voluntário e também, por que não, já fazer o gancho com o potencial mercado regulado nacionalmente pelo Brasil, né? Eu acho que, assim, o Brasil, o mundo já tem hoje 23% das emissões reguladas em nível nacional ou subnacional. Então, o Brasil está, assim, atrás nesse âmbito, no sentido de que, e não são só países ricos, tá? Você tem também África do Sul, Coreia, Cazaquistão, México, Colômbia, com mercados já instituídos nacionalmente, tá? Então, assim, em termos de nacionalmente, o Brasil tem um projeto de lei sendo discutido para a criação de um mercado regulado. Isso eu acho que ganha força com o novo governo, inclusive agora que essa pauta foi dito lá na ONU, o presidente Lula, inclusive, foi lá na COP, disse que vai trazer o tema da mudança do clima para o mais alto nível de governo. Então, assim, definições de quais setores, quando os setores entram nesse mercado, as trajetórias de redução de emissão dos setores, que inclusive houve um decreto no governo atual, pedindo que os setores apresentem suas trajetórias de descarbonização via net zero, tudo isso vai ser importante para criar o mercado nacional e criar essa maturidade. E no lado internacional, no lado de um grande mercado regulado mundialmente, a gente tem os desafios, houve a aprovação na COP passada do livro de regras do Acordo de Paris, em específico as regras ligadas ao mercado de carbono, que é o artigo 6.4, e aí, nessa COP foi um pouquinho poucos avanços em termos de governança climática nessa questão, mas eu queria trazer assim, o que o Brasil precisa para surfar essa onda também. Se você entender como que são as regras internacionais, o Brasil só vai poder surfar a onda de ser um grande player do mercado global de crédito de carbono se ele estiver em linha com a sua meta de redução de emissão, com a sua chamada NDC. Por quê? Porque você não vai poder mais pegar um crédito aqui e vender para outro país
ir contar na meta do Brasil e contar na meta do outro país. Você vai ter que fazer o que chama ajuste correspondente. Se você vendeu para lá, não pode ter dupla contagem, você tem que alterar a sua meta. Em resumo, para o Brasil surfar a onda, o Brasil necessariamente precisa se engajar e reduzir principalmente o desmatamento da Amazônia. Muito bom. Gente, eu tô assustada aqui, que passou muito rápido, a gente tem menos de 10 minutos, eu nem acredito, eu tenho várias perguntas, então eu queria fazer uma última rodada bem rapidinho e já chamar as pessoas também para seguirem vocês nas redes, principalmente no LinkedIn, então se tiverem perguntas, mandem para eles, também nos canais, e depois a gente faz uma outra rodada, né, de live aqui para discutir mais. Bom, Carol, acho que, né, queria que você comentasse aí, por último, o Biomas, que foi um projeto que vocês lançaram junto com outras empresas do setor privado. É um projeto bem legal de restauração de florestas. A gente estava falando, né, dessa questão de preservação, de restauração, a importância que esses temas vão ganhar cada vez mais relevância. Comenta para a gente um pouquinho como que funciona isso. Desculpa, estava aqui no mudo, perdão. Eu acho que assim, acho que biomas eu diria que é alguma coisa que foi. Eu vou usar uma palavra forte, mas é meio um sonho, sabe? Aquela coisa de olhar para frente e falar assim, o que deveria ser, o que a gente deveria fazer. Eu sempre falo que pensar sustentabilidade é pensar assim, como as coisas deveriam ser. E eu acho que biomas é um pouco isso, né? Nasce de uma ansiedade de 6 empresas, né? Elas do Santander, e que, de fato, pensam que o tema da restauração florestal no Brasil é a nossa vocação, é aquilo que a gente precisa fazer e que a gente consegue, na verdade, gerar disso, né? Então, é uma empresa que nasce com a vocação de ser uma empresa de restauração florestal, né? Que vai trabalhar aí com 2 milhões de hectares de restauração florestal, né? E aí, ao longo dos próximos anos, na verdade, então, assim, por enquanto, ela está em estruturação societária, tudo isso, as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. 2 milhões de hectares de proteção também, então, acho que esse é outro tema. Então, nós estamos falando de manter a floresta em pé, mas trabalhar principalmente em áreas degradadas. Mas, de fato, o que tem por trás disso é criar um modelo econômico para isso, para que a gente tenha cada vez mais investidores. Cada um desses fundadores, né, colocou 20 milhões de reais na constituição dessa companhia. Nós queremos muito mais dinheiro, nós precisamos de muito mais dinheiro para manter essa floresta em pé e que ela possa, por meio dos créditos de carbono, de outros ativos ambientais que vão, na verdade, surgir. Eles já existem, mas o crédito de carbono é aquele que é mais palatável economicamente falando, né? Ele já tem um processo para ser reconhecido, ele já tem mercado, e os outros ativos ambientais vão surgir à medida que a gente consiga, né, criar as bases para trazer segurança para esse mercado. Então, eu digo que uma das vocações dessa empresa é, de fato, criar bases para que o mercado de restauração florestal seja algo que possa, além de proteger a nossa floresta, manter ela em pé. Segundo, trazer cada vez mais investidores e valorizar, de fato, os ativos da biodiversidade brasileira. Ótimo. Já me deu gancho aqui para a Patrícia, que eu queria perguntar para ela essa última fala aí de 1 minutinho sobre biodiversidade. Como que essa agenda deve entrar, se deve ser a agenda do ano que vem. Essa é a agenda das próximas décadas e é a que vai garantir que a gente faça a transição para o novo modelo econômico, Nayara. Eu acho que, assim, aterrissando de uma forma bem concreta, eu gostei muito quando o Felipe trouxe, falando do mercado de carbono, e a Carol falando um pouco da responsabilidade das empresas. Eu acho que a gente tem uma boa notícia que tem muito valor na mesa. A gente lançou, em parceria aqui com o Pacto Global, um relatório que mostra esse valor. A gente pode, aplicando muito bem as ferramentas desse novo modelo de negócio, que envolvem a gente valorizar a floresta em pé, mas também mudar para o modelo de agricultura pecuária sustentável, ao mesmo tempo descarbonizar a indústria e criar um modelo de bioeconomia que agregue valor, com essas 4 coisas andando em paralelo, a gente consegue adicionar 150 bilhões de dólares ao PIB brasileiro até 2030 e dobrar o PIB até 2050. E o Brasil é a única grande nação que ainda consegue aspirar
ser carbono neutro e, na verdade, carbono zero até 2030, mas para isso acontecer na ordem, é parar o desmatamento e criar esse valor. E eu queria terminar falando do valor para o negócio. O valor para o negócio das empresas, ele é grande, ele é real. A gente falou do carbono voluntário e do carbono regulado. Eu queria lembrar de um outro carbono, que é o GHG, né? A gente tem ali o Science Based Targets, que coloca as metas de descarbonização da indústria, e agora a gente avançou muito nos protocolos de emissão de gás carbônico, né, que é o protocolo GHG, em vários setores econômicos, e o valor do carbono, a média por tonelada do GHG, é quase 10 vezes maior do que no mercado voluntário de carbono, porque o custo de uma empresa para investir e descarbonizar o seu negócio também é muito maior. E os governos precisam também dar uma atenção especial para isso, criar incentivos para isso. Minha esperança é que o governo Lula, que já se colocou com esse compromisso, atue na prática e que a gente não perca tantos anos como os Estados Unidos perdeu, conversando com um setor só. Os Estados Unidos criou o Green New Deal e perdeu mais de 4 anos nesse processo até entender que não se cria uma economia baseada na biodiversidade sem se olhar para o problema real das pessoas. E no Brasil, enquanto a gente está aqui debatendo clima, a maioria das pessoas está passando fome. Então, a gente precisa resolver a fome, precisa resolver o desemprego, tem valor de negócio nisso. Para isso acontecer, a gente vai precisar de uma política econômica, climática e social que seja integrada, que seja colocada na prática muito rapidamente, porque a gente não vai ter entre 4 e 7 anos para perder, que foi o tempo que os Estados Unidos demorou para chegar agora, talvez no Act mais importante que eles já lançaram, que foi o Inflation Reduction Act, e lembrando que é um pacote climático, mas que o nome é o pacote de redução da inflação, porque é a maior prioridade de toda a população americana. Então, se a gente não falar de fome, emprego e crescimento econômico, ninguém vai ouvir a conversa que a gente está tendo aqui, com a boa notícia que, no caso do Brasil, tem muito valor na mesa para os negócios. Então, acho que dá para a gente sonhar muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser muito pragmático para implementar essas soluções. Obrigada pela oportunidade. Amanhã a gente vai continuar esse papo. A gente vai ter o sócio fundador da Systemic, o Jeremy, lá com a gente, e o Paul Poma, que está no nosso conselho também, e o vice-chair ali do Pacto Global. Então, muita gente que está com a gente aqui o tempo todo e super engajados nessa mesma causa. Obrigada. É isso mesmo, cobertura no valor econômico e no globo também, do cidadão global. Carlo, chegou um comentário do Pedro Maciel, que eu acho que você pode amarrar ali na sua fala inicial, que é como engajar as pequenas e médias empresas. Você falou da cadeia, né, e as grandes empresas também podem ser, ajudar de alguma forma as menores, né, nessa jornada. Por favor, com você a palavra. Isso, obrigado pela pergunta. Isso é uma questão de evolução, que eu vinha dizendo, né? Há umas décadas, né, as grandes, elas tinham uma... Vou aqui pintar com cores fortes, tá, gente? Não considerem, só vou aqui para criar uma narrativa para o raciocínio aqui, né? Havia, por que não, uma atitude até mais draconiana ali, né, entre pequenas e grandes e tal. Aí depois, com relação à sustentabilidade, então, exigia-se também, além de questão de preço, etc., que as pequenas trouxessem, ou fornecedores em geral, independente do tamanho, trouxessem ali conteúdo de sustentabilidade, foram colocados dessa maneira, né? Então, uma embalagem menor, uma embalagem assim, assada, etc., né? E aí, o que a gente chegou agora, nesse momento, é que sim, as pequenas precisam, né, quando fornecedoras de grandes, se adequarem, mas agora há a necessidade, né, a sociedade está demandando isso, que as grandes apoiem as pequenas nessa transição, né? E aqui, claro, também com apoio de governo, com outros apoios, organizações como o SEBRAE, por exemplo, que tem um trabalho maravilhoso de sustentabilidade e ESG, mas sim uma demanda muito clara de que as grandes apoiem isso, né? Tem várias grandes empresas que fazem aí um trabalho maravilhoso com fornecedores, né? E até o carbono é uma outra coisa que deixa isso muito claro, né? Boa parte das empresas, a maior parte da emissão vem no escopo 3, né, que lida ali com fornecedores, né? Então, precisa de um apoio das grandes empresas, até para o entendimento, né? Foi que a Paty falou, a maioria de nós aqui
está vendendo o almoço para ter o jantar, né? E as pequenas empresas sempre ali muito, muito pressionadas, né? Então, aquela pequena empresa, para parar, para entender o que é ESG, entender o que é sustentabilidade, o que é carbono, né? Então, para isso, precisa, sim, de apoio, e geralmente esse apoio ele é melhor quando vem aí de uma grande empresa, né? E, claro, sempre trazendo a realidade, né, gente? Eu acho que muitas vezes eu não gosto de usar conceitos, acrônimos, né? Tenho, falando aqui no Valor, tem minha coluna ali, o Valor Quinzenal, raramente vocês vão, eu acho que não tem nenhum artigo que venha ali ESG, ou ODS, ou sustentabilidade, eu procuro não usar isso. Por quê? Porque, assim, muitas vezes é muito difícil da pessoa tangenciar, né? E agora, se você fala, olha, questão de, não é nem eficiência energética, fala assim, olha, o quanto você gasta de energia elétrica, né? Quanto você gasta ali com água, né? É a questão de tem por legislação e tem por até uma questão ali, claro, enfim, fazer sentido para o negócio também, você ter ali uma assistência maior e um ambiente seguro mentalmente aí para os seus funcionários, por exemplo. Então, tem maneiras e maneiras de agir, né? E você tem hoje, para finalizar, puxando para aí a área da Carol, os grandes bancos, né, e bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, têm muitos trabalhos e muitas linhas para pequenas e médias, né? Muitas vezes é isso. Essa pequena e média nem sabe que essas linhas estão ali, né? Por isso que eu entendo que esse ecossistema onde ela está inserida precisa, sim, se mobilizar para apoiar nessa transição, né? Porque, afinal, quando a gente fala e a gente sempre pegando o clima com um pano de fundo, porque, né, o grande problema da humanidade contemporânea, né? Mas é isso, a gente precisa, e aí falei de conceitos, não usar conceitos, mas usando um que é uma transição justa, né? E isso, com certeza, as pequenas também precisam de apoio. E muito, muito obrigado aqui pela oportunidade de falar um pouquinho, conversar um pouquinho. Obrigada, Carlos. Felipe, até o Carlos falou da transição, né? A gente vê muitas empresas anunciando metas de descarbonização, chegar no tal do net zero, né? Só se ouve agora falar de net zero. A gente vai chegar lá? Qual que é a tua opinião, né? E como que as empresas, quais os entraves aí que a gente precisa vencer? Eu acho que tem o caminho de se chegar lá, mas é muito baseado na responsabilidade do empresário, tá? A gente está fazendo um plano de descarbonização net zero de uma grande empresa brasileira, mas multinacional, como talvez um dos maiores desafios do net zero. E o CEO me veio com a pergunta, ele já assumiu o compromisso, vai fazer 2040, inclusive, toda a cadeia. E chegou, Felipe, mas eu estou um pouco desconfortável porque eu vou mesmo assumir esse compromisso, mas eu não sei como que eu chego lá. E aí? Eu, geralmente, como executivo, estou acostumado a assumir um compromisso público, tendo a certeza e tendo planejado como que eu chego lá. Agora, com esse tema, eu não tenho essa previsibilidade. Eu realmente não sei. Falei, não, é isso mesmo. Os países estão assumindo compromissos, as empresas estão assumindo compromissos, muitas vezes em nome de sua cadeia de valor, e não sabem. E quem acaba já falando demais e acaba caindo no risco de greenwash, fala, mas não faz, esse talvez seja o maior desafio para o empresariado, mudar a lógica de posicionamento. Eu estou assumindo um compromisso porque é um tema importante para o mundo, para o país e para o meu negócio, e eu vou investir tempo, pessoas, recurso financeiro, pesquisa e desenvolvimento para fazer acontecer, e ao longo do processo, porque são metas muito longas, eu vou dar transparência do que eu estou fazendo. Eu acho que essas são as bases para a gente poder chegar ao net zero. E eu queria terminar aqui só falando, a gente falou de mercado de carbono, mas o mercado de carbono não é uma bala de prata para o grande problema que é a mudança do clima como um todo. É só uma das soluções que o mundo está colocando. E a importância disso para o Brasil vai além
A importância está muito mais de criar uma maturidade nas empresas brasileiras, no mercado regulado nacional, para saber sim surfar uma onda no mercado internacional, legal, mas o grande ganho disso tudo é a descarbonização do país, enquanto que o país pode ter e transformar toda essa diferenciação ambiental, esse net zero, em diferenciação competitiva de mercado e atração de negócios para o Brasil. Tá? Então, esse é o grande pano de fundo, ele é muito maior do que mercados de carbono. Muito bom, achei que fechou a altura, Felipe, muito legal, porque é isso, né, gente? É um combinado ali de todo mundo, setor público, setor privado, sociedade civil, né, as pessoas, né, acho que o Carlos colocou bem essa questão da consciência individual também das pessoas, a imprensa também, né, colocando aqui esse papel de ajudar a levar esses temas a mais gente. E não é risco, é oportunidade, acho que tem muita coisa nessa agenda de vantagens aí para a gente seguir. Gente, queria mega agradecer a participação de vocês, acho que foi incrível, foi só ali um apanhado de temas relevantes, acho que a gente tem muito tema para discutir em 2023 e amanhã, né? Não preciso esperar até 2023 e amanhã também no Cidadão Global. Queria agradecer em nome do Valor, em nome da Editora Globo, também do patrocinador aqui do Santander, da nossa live, do nosso evento amanhã, e avisar todo mundo que está ouvindo, se você gostou, né, dá o joinha para a gente, compartilhe com os amigos, se você quiser reassistir ou enviar para alguém, essa live fica gravada, a gente está no YouTube, está no site também e no LinkedIn. Então é isso, queria agradecer mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a todos, gente. Obrigado. Obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Abraço. Tchau, pessoal. Muito obrigada.